derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Amém. Moisés, antes dele chegar, eu vou convidar o pastor para chegar aqui na frente com Estevão, para ele dizer o versículo aqui, aquele versículo de hoje de manhã, Estevão. Leva que ele lê. Estevão participou do rádio hoje. Foi? Pois é. Tá bem, Estevão. João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Obrigado, Estevão. Deus abençoe. Obrigado aí. Ele foi para o rádio. Ele vai ficar vindo a Santa Cruz. A gente vai. E eu estou olhando já também para Arthur e Ícaro para treinar eles também, para fazer o. E aí, enquanto o João J pode ir encaminhando, eu vou ler um versículo aqui em Colossenses, capítulo inicial, versículo 15 e 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. As orações de João J. Gostaria de compartilhar o versículo que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, só o verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. É um versículo muito importante, né? Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Então está claro aqui o que diz na palavra de Deus que tem que fazer hoje e aqui, né? Agora, eu só estou aqui para agradecer a Deus por mais uma conferência e falar na área daquilo que a gente está responsável da parte do som, da parte de transmissão. Hoje pela manhã nós tivemos, começando logo um programa de rádio do pastor Roberto, também com o Estevão, gravado pela manhã, né? É muito som, deu para segurar lá. Veio lá conosco e quando nós apresentamos o programa Voz do Evangelho, tivemos várias participações, inclusive essas pessoas que participaram conosco vão receber brindes. Já temos alguns brindes, o pastor vai vir aqui registrando, né? Vai ter entrega próxima semana, só que vai ser a volta da rádio por causa da reforma. Tem uma pequena Mas na outra semana é assim que mais fácil de recolher brindes para levar. Alguma pessoa que deseja de contribuir com um brinde, eu posso receber, viu? Estou à disposição de vocês. Pode ser uma geladeira, uma televisão. Brincadeira, não podia assim, só lembrancinha do rádio. Aí você vai ser bom. Bom, irmãos, então, fazendo também.
irmãos, então, voltando ao nosso assunto, dizer que hoje nós vamos ter a transmissão, vou chegar cedo para a gente encaminhar a questão da infraestrutura, né, de montar, fazer o cabeamento direitinho, para que às 19h30 o pastor Roberto possa, e também os irmãos possam dar continuidade à continuação da nossa última noite de conferência na nossa cidade. Então somos gratos a Deus, sabemos que isso é também um ministério, né? A rádio, a divulgação através de rádio, as mídias de uma forma geral, tudo é usada como grado e para a glória de Deus é importante demais. Então, hoje à noite nós vamos ter a transmissão, chegar aí cedo, para que a gente possa deixar tudo antes do quartel de Abrantes, para logo mais 19h30 nós estamos aí levando e proporcionando a palavra de Deus. Muito obrigado a todos. Olha, então, pedir oração, né? Deus possa atingir a palavra do Evangelho, possa atingir as pessoas ao alcance, né? Através das ondas sonoras do rádio, né? Que tem um alcance, né? Mas antes do nosso além do então, que vamos, nesse momento, eu queria uma palavra de oração nesse sentido aqui, orando para que as pessoas que vão ouvir essa noite, Deus possa quebrantar os corações e possa acontecer arrependimento do pecado. Então vamos pedir a Avelino para ajudar nessa oração, certo? Nos dirija. Vamos orar com uma Avelino. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por Jesus Cristo, pelo grande salvação que o Senhor tem nos dado. Junto com esses irmãos aqui, nós estamos gratos por esse dia tão especial. Nós estamos gratos por esse pastor que está durante esse final de semana com a gente, com a família. Nós estamos gratos, Senhor Deus, pelo nosso pastor, pela nossa diretoria. Nós estamos gratos pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos. Nós estamos gratos, Senhor Deus, por cada um que está se empenhando por esse movimento tão maravilhoso, mostrando que Cristo é o Salvador, que Cristo salva, que Ele morreu para nos salvar. Em nome de Jesus. Já pensou aqui, eu posso contar? Pode contar, por favor. Agora eu quero deixar um bom dia aqui para todo mundo. Bom dia. Coisa boa, dar bom dia, né? Todo domingo eu faço isso porque eu gosto de cima, eu quero ver isso aqui. Agora eu quero ver todos os adultos comigo, por favor. A minha idade. Quem está pegando, por favor? Quero ver sua voz. 38. Quero ver os jovens agora comigo desse ano aqui. Perguntou, Dico. Tá, obrigado, irmão. Visitando hoje aqui. Obrigado, criança. Vamos sair, viu, criança? Criança pode sair e voltar para sair. Obrigado, irmão, por tudo isso. Bom dia, irmãos. Vamos dizer o slogan da EBD primeiro. Aí a gente vai ter o pastor aqui. Pode chegar. O slogan da Escola Bíblica Dominical, lá. Olha aí. O povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar do livro do Senhor. Amém? É a Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz, no seu 30º
sexto aniversário, anunciando Jesus, bem forte. Tá bem, pastor Romério, a gente agradece a Deus, pastor Romério, porque ainda existe escola dominical, né? Sabia que se Cristo demorar muito a voltar, EBD, sobretudo nesse horário nobre, poderá tornar-se um dinossauro em extinção? Mas vamos fazer a nossa parte para isso não acontecer no que envolve a nós, né? E orar por aqueles que não estão tendo esse mesmo privilégio. Irmãos, eu digo aqui, pastor Roberto, quando eu me converti, quando Cristo passou a ser decidido na minha vida, que eu não entendia de Jesus, como era bom chegar no domingo de manhã para a EBD, que maravilha, né? Um horário assim, isso é horário nobre, né? Horário nobre. Então a gente deve orar para isso continuar e não deixarmos que Deus tenha a glória que merece, né? Sobretudo no que se refere a esse hábito, tradição, sadia e costume da igreja, dando glória ao Senhor. Amém? Bem-vindo, irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia. O irmão me perguntou se eu estava sempre bem, estava sempre bem tratado. Eu disse aí que eu vou descobrir para cá. Mas vai ao contrário do que eu falei, né? Ao contrário do que eu falei. Tem sido muito bom, tem sido uma bênção, tem sido um grande privilégio para nós. E como o pastor Soares falou sobre a EBD, historicamente falando, os batistas eles têm essa marca de estudo bíblico. E até hoje ainda é assim. Ainda de certa forma os batistas são conhecidos como o povo da palavra de Deus. Que a gente então nunca perca essa característica para a glória dos batistas, a denominação, mas para a glória do nosso Senhor Jesus. E a EBD merece, ele é digno disso. E a EBD ela é um instrumento importantíssimo, porque ela estimula, ela contribui, ela usa as ferramentas como uma escola de fato para poder, com mais detalhe, ensinar a palavra do Senhor. Então, peço aos irmãos que continuem firmes neste propósito. Infelizmente, muitas igrejas já têm perdido a sua escola bíblica dominical. É uma pena, mas o Senhor, que é o dono da igreja, sabe, e é Ele que vai tratar conosco na eternidade. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus, o livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Tem sido o nosso estudo em conferência, estamos conferindo sobre a supremacia de Cristo. Então estamos usando o livro de Hebreus para poder destacar esta verdade que é vital, é essencial para o cristianismo, para o povo de Deus. Irmãos, Já estamos com 16 alunos por fora. olha só, muito bem, me deixa um pouco nervoso, eu não sou acostumado com isso, fico meio aqui, mas os irmãos vão me acompanhando aí, eu peço aos irmãos. Irmãos, muita coisa que a gente tem falado, eu sei que vocês já sabem. Na realidade, o Evangelho é a palavra antiga, é a palavra que não tem novidades. Infelizmente, as pessoas buscam novidades e a Bíblia fala sobre uma coceira no ouvido, né? Um comichão nos ouvidos, as pessoas procurando novidades, novas doutrinas, mas a palavra de Deus é a palavra antiga, dos antigos. É a palavra que permanece até hoje. É a verdade que foi entregue aos santos e que devemos batalhar por ela. E muita coisa que eu tenho falado aqui, os irmãos já conhecem. Eu sei que o livro de Hebreus, em alguns momentos, ele carece de mais detalhes para que os irmãos possam ter uma ideia. Eu passei mais de um ano pregando o livro de Hebreus na igreja onde eu pastoreava em João Pessoa. E aqui a gente está há
apenas dando uma pincelada para que os irmãos possam ainda buscar um pouco mais, mas eu quero dizer com tudo isso que tão importante do conhecimento, tão importante também é a obediência. Deixa eu repetir isso aqui. Os batistas, os crentes batistas são conhecidos como aqueles que conhecem as Escrituras. O desafio que eu faço a você hoje, você sabe disso, é que você obedeça às Escrituras. É tão importante quanto eu conhecer, mas também eu obedecer, eu aplicar aquela verdade solenemente em minha vida, com o temor do Senhor no meu coração. Então o culto ele vale mesmo quando a gente sai daqui decidido em obedecer ao Senhor. E tem sido essa a minha expectativa, aonde por meio desse tema, que é a supremacia de Cristo, conferindo sobre o livro de Hebreus, encorajar os irmãos a permanecer na fé de Jesus Cristo. Muito bem, desde sexta-feira estamos falando sobre a supremacia de Cristo, e na sexta-feira comecei com uma introdução, dizendo que este livro, esta carta, foi escrita com um propósito de encorajar alguns crentes judeus que eram convertidos ao cristianismo. Eles estavam desencorajados, eles estavam desestimulados. A carta vai nos indicar que eles estavam querendo retroceder, querendo desviar-se da fé. Então o autor ele argumenta dizendo que Cristo é superior a tudo. Então ele começa fazendo um prólogo, uma introdução do verso 1 ao 3, que foi o nosso estudo na sexta-feira, que Cristo é o Filho de Deus exaltado desde a eternidade, que se revelando o próprio Pai, é a expressa revelação do próprio Deus Pai. Ele mesmo não somente revelou ao Pai, mas como Criador, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas com o seu poder, mas também fez a purificação dos nossos pecados, falando sobre também a sua humanidade, e após a purificação dos pecados, sobe aos céus, assenta à destra do trono da majestade. Então aqui a gente vê quase que um resumo do livro, e a gente viu que isto aqui é o fundamento pelo qual o livro todo vai discorrer. Depois vimos ontem que Jesus é superior, a sua supremacia sobre os anjos, criaturas criadas pelo próprio Deus para poder ministrar ao Senhor e aos servos de Deus. Importantíssima o estudo dos anjos para os judeus. Era tido para os judeus que os anjos eles ajudaram a entrega da lei para o povo de Deus. Deuteronômio 33, o próprio autor aqui no capítulo 2 fala sobre isso. A palavra falada dos anjos, a lei entregue pelos anjos. Estevão fala isso em Atos capítulo 7. E então os anjos eram tidos como seres que eram importantíssimos no entendimento da revelação de Deus para o seu povo. Então o autor diz que apesar dos anjos serem importantes, Jesus Cristo é superior. E ontem vimos então as aplicações que isso traz para a nossa vida, a superioridade de Jesus sobre toda a criação e sobre os anjos especificamente. E então não há lugar para esterismo na igreja, não há lugar para acharmos que somos melhores do que outros. Somos criaturas, somos servos, e então Cristo ele é superior a todos nós, claro, em comparação aos anjos e também a nós, com certeza. Vamos continuar então no livro de Hebreus, e hoje eu quero aqui, eu acho que tem um sinal dizendo que acabou a EBD, não sei se tem algum sinal sonoro. Dá um toquezinho, 10h30. 10h30, tá bom, não passaremos dessa hora, então a gente vai até onde der. E aqui o autor continua a sua argumentação.
Então ele sai dos céus, aqui a sua argumentação está entre os seres angelicais, e agora ele vem para a terra, e agora ele começa a dizer que Jesus Cristo é superior a Moisés. Então vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, como é uma escola bíblica dominical, eu tenho de costume, eu não sei se isso vai ficar bom na gravação, acho que seria melhor não sei, pastor. Diga aí. Para que a igreja possa participar lendo. Pode, enquanto for participar eu tiro o Então interno. eu vou pedir para que qualquer irmão leia o capítulo 3, verso 1 e 2, leia com a voz bem alta, para que você possa não somente ser ouvido pela congregação, mas também para uma melhor captação da gravação. Então, alguém, capítulo 3, verso 1 e 2. Rapidamente. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então preste atenção. O capítulo 2 termina falando sobre o argumento que Jesus Cristo é superior aos anjos. Mas ainda no capítulo 2 ele fala sobre o sumo sacerdócio de Cristo, a representação de Cristo como sendo aquele que haveria de ser o mediador entre Deus e os homens. Ele fala isso no 2, 17 e 18. Mas agora ele coloca aqui uma figura do Antigo Testamento, uma personagem que é Moisés. Os irmãos conhecem Moisés, não teríamos tempo aqui para detalhar sobre a pessoa e a obra de Moisés, mas podemos dizer que Moisés foi grandemente usado por Deus como o resgatador, como aquele que haveria de libertar o povo da servidão egípcia. Sabemos que Moisés era um tipo Cristo, não era o Cristo, claro, mas ele tipificava a libertação do povo. Sabemos todo o contexto, o seu chamado e também o seu ministério, até que Moisés deixa o povo às portas da entrada da terra. Sabemos que ele não entra na terra prometida por causa da sua própria desobediência. Não estamos falando aqui de salvação, estamos falando do descanso do povo de Deus na terra prometida. Moisés não entra, mas o autor coloca Moisés como sendo um servo fiel. Então ele começa, conforme o irmão já leu, ele começa dizendo: santos irmãos. Veja o capítulo 3, versículo 1, e eu gosto desta maneira como o autor lida com a igreja. Meus santos irmãos, por isso, irmãos santos e participantes da vocação celestial. Eu queria que você parasse para pensar no seu chamado, na sua vocação. A palavra vocação é o chamamento pelo qual Deus nos confiou. É um chamamento, é uma vocação celestial, não é humana, não é algo apenas de religiosidade humana, mas é celestial. Por isso que Jesus diz a Nicodemos que a salvação ela vem do alto, que o homem deve nascer do alto, do Espírito, e esta vocação celestial deve ter uma consideração particular e precisa, que é Jesus Cristo. Ele diz: considerai a Cristo Jesus. Então veja, supremacia de Cristo é o tema da carta, é o argumento principal. Considerai a Cristo Jesus. A palavra considerar é atentar, é colocar os olhos fitos nele, é afixar, é focar em Jesus Cristo. Então ele diz: considerai a Cristo Jesus apóstolo. Interessante que é a primeira vez que Jesus é chamado como um apóstolo. A palavra apóstolo é um enviado, alguém que foi comissionado para um serviço. Então ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então é ele que veio aquele que haveria de fazer a obra do Pai, e como nosso sumo sacerdote. E aí no versículo 2, sendo fiel ao que constituiu, ao Pai, ele foi fiel ao Pai. Aí ele traz um exemplo quando ele diz: como também foi Moisés em toda a sua casa. E aqui a gente vê a comparação de Jesus
para com Moisés. E a palavra casa aqui significa ao ministério de Moisés sobre a casa de Israel. Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas Moisés, logo cedo ele foi morar na casa do faraó, no palácio de faraó. Vocês lembram disso? Toda a história onde Deus, na sua providência soberana, faz com que Moisés seja guardado até um certo tempo. Depois a mãe dele não poderia mais escondê-lo e fez ali um cesto e colocou ele no rio, até que a princesa o achou. E no desfecho da história, depois de desmamado o menino, a Bíblia diz que ele retorna à princesa e ele cresce na casa de Faraó como sendo um dos filhos da casa de Faraó. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que desde cedo Moisés já sabia da sua missão. Como é que a gente sabe disso? Vamos para Hebreus, aqui mesmo, Hebreus capítulo 11, quando fala sobre Moisés, que ele andou pela fé. Hebreus capítulo 11, esse texto aqui que estamos conferindo, quando fala sobre Moisés, a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, alguém poderia ler, por favor, versículo 24 ao versículo 27, por favor, façam uma voz alta para que todos possam acompanhar, tá bom? Hebreus 11, de 24 a 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Obrigado, irmão Hélio. Principalmente versículo 26, ele diz: pela fé, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja, irmãos, estamos falando de Moisés. Estamos falando de Moisés, e Moisés já contemplava a quem? A Cristo. O texto é claro quando ele diz que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, versículo 25, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, mas ele sabia que aquela casa não era dele. Ele era como um estrangeiro, ele era como um peregrino. Ele estava ali dentro de um propósito maior, e ele foi treinado dentro daquela casa, porque Deus tinha algo maior para ele, após a sua, vamos dizer assim, quando ele fugiu, né, para não morrer, porque ele matou um egípcio, e matou um egípcio porque ele quis interferir, ajudando o seu próprio povo, os seus patrícios, que eram judeus. Na ocasião ainda não era o povo de Israel, porque Israel não era nenhuma nação, era um clã, um grande clã de Jacó, de Abraão, Isaac, Jacó já velho, e José vai até o Egito, e toda a história se desenvolve em Gênesis, até que o povo de Jacó fica lá, e Jacó também é Israel, pois o seu próprio nome foi mudado. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés, ele já vislumbrava os tesouros de Cristo. Veja, estamos aqui em momentos totalmente distintos. Moisés e Cristo, agora Jesus, o Filho de Deus encarnado, mas ele pela fé contemplava as riquezas, os tesouros de Cristo. Então volte a Hebreus capítulo 3, e quando ele diz que Moisés foi servo fiel,
em toda a sua casa, ele está dizendo que Moisés ele foi fiel ao povo judeu, mesmo quando ele era filho de Faraó, o filho adotado de Faraó. Mas aqui, o contraponto é sobre a casa de Deus e sobre o próprio Filho de Deus, que é o dono da casa. Veja o versículo 3 então. Capítulo 3, verso 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, este ele é Jesus, quanto maior honra do que a casa que aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada porque alguém é edificada por alguém, mas o que a edificou, todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Agora veja o versículo 6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o que é que o texto está dizendo? O texto ele não é fácil, precisa de calma para lê-lo. Mas o autor está dizendo, gente, Cristo é superior aos anjos. Ele já introduz Jesus Cristo como um sumo sacerdote. Mas entre a argumentação maior, que é o sacerdócio de Cristo, ele fala de Moisés. Moisés figura importantíssima para o judeu. A lei de Moisés, a própria atribuição que os judeus davam a Moisés. E ele diz, sim, Moisés foi fiel a sua casa como servo, como empregado, mesmo sendo, mesmo vivendo com o faraó, mesmo sendo criado dentro do palácio de Faraó, ele foi fiel à sua casa, porque ele vislumbrava os tesouros de Cristo. Mas apesar de Moisés ter toda essa importância, Jesus Cristo, ele não é o servo da casa. Jesus Cristo, ele é o dono da casa, e ele foi fiel, versículo 6, como filho sobre a sua própria casa, o qual somos nós. E aqui tem uma inserção, irmãos, fantástica, maravilhosa. O ministério de Jesus maior do que o ministério de Moisés, no sentido que é ele mesmo o dono da casa, e é ele mesmo que está construindo e edificando a casa de Deus, que é a igreja. Eu gosto muito da linguagem do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu farei moradas para vocês. Vocês lembram disso? Os discípulos estão perturbados, os discípulos estão aflitos, porque Jesus está resoluto em morrer, e eles ainda não entendiam o porquê. Eles ainda estavam com a fé muito inicial. Eles não entendiam, eles concebiam Jesus como Cristo, o Messias, e de fato é, mas não como rejeitado, não como maldito que deveria morrer na cruz. E Jesus já havia afirmado: eu preciso ser entregue na mão dos judeus, na mão dos pecadores, padecer sobre eles, morrer e ressuscitar. E eles não entendiam, e eles estavam aflitos, eles estavam angustiados. E a Bíblia diz então que Jesus diz para eles: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Aí ele diz, essa linguagem do autor de Hebreus, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estava dizendo isso a você. E eu vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei, e quando eu voltar, eu levarei vocês para mim mesmo. Como sendo ele o filho, o herdeiro, tivesse outros irmãos, co-irmãos, e através dele, que foi fiel à própria casa do pai, ele abriria as portas das mansões celestiais. Assim como Moisés estava incumbido de levar o povo para o descanso da terra prometida, vamos dizer assim, a casa do povo de Deus na terra, o ministério de Jesus é maior,
porque agora ele está levando o povo de Deus não a uma terra aqui, não uma pátria constituída de tijolos e de cimentos, mas a pátria celestial. E ele diz aqui que ele foi fiel à sua própria casa, como dono da casa. Ele agora está abrindo a casa para que um dia entremos pelas portas. E haverá esse dia, irmãos. Esse dia entraremos como convidados, como cordeiros, como participantes do dom celestial. Por isso que ele diz: considerai a Cristo. Vocês estão querendo voltar ao judaísmo? Sim, Moisés foi importante? Foi, sem dúvida. Ele teve a sua importância na casa de Israel. Mas temos um que é maior. É o próprio dono da casa. Está construindo em nós a sua própria casa. E um dia nos levará para a casa do Pai, para estarmos para sempre com o Senhor. Em uma consideração exortativa, irmãos, do versículo 7 em diante, a palavra considerai a Cristo, a fitai os olhos nele e retenham esta esperança até o fim. Ela é importantíssima. É importantíssima para o estímulo da fé, para a perseverança dos santos. Veja o final do versículo 7, ele diz: se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Qual é a sua esperança? A palavra esperança tem sido confundida, tem sido distorcida. Para muitos, até para crentes, a palavra esperança é uma expectativa que algo aconteça. Deixa eu dar um exemplo. Alguém diz assim: eu tenho esperança que eu vou passar num concurso. Deixa eu lhe dizer, biblicamente você não deveria usar a palavra esperança para dizer isso. Você poderia dizer: eu estou com uma boa expectativa, eu estou estudando, eu estou me preparando e eu estou com uma boa expectativa de passar no concurso. Mas a pergunta que eu faço: você tem certeza que vai passar? Você tem certeza que vai passar? Não, você tem uma boa expectativa que algo aconteça. Diferente de esperança. Na Bíblia, a esperança é certeza. Na Bíblia, a esperança é que alimenta a fé do crente. Ele sabe que vai acontecer, é certo, por aquele que jurou por ele mesmo. Deus não tinha com quem jurar, porque não tem ninguém maior do que ele, e a Bíblia diz que ele jurou por si mesmo, e ele é a esperança da glória da igreja, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. E no versículo 6, irmãos, ele diz que devemos tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Porque aquele que foi fiel na sua própria casa, ele foi fazer moradas, casas celestiais, e nós, como casa de Deus, pedras vivas que é a igreja, devemos conservar firme, tão somente firme, a esperança até o fim. A partir do versículo 7, então, ele faz aqui uma exortação. Aqui é uma advertência dura. Será que alguém poderia ler verso 7 e verso 8, por favor, em voz alta, para que você possa participar bem da nossa escola bíblica dominical? Alguém que não leu ainda, pode ser? 7 e 8, verso 7 e 8 do capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então agora o autor está fazendo uma comparação sobre o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Está falando especificamente na peregrinação do povo quando saiu do Egito até a terra prometida. Moisés está envolvido aqui, sim ou não? Ele fala de Moisés no capítulo 2 e ele fala sobre a incredulidade do povo, o coração endurecido do povo, quando eles provocaram ao Senhor na tentação no deserto.
nas provações do deserto. Paulo também diz isso em 1 Coríntios capítulo 10. E agora ele está falando sobre a incredulidade desses irmãos. Quando ele diz assim: gente, olhem para Jesus, que é maior do que Moisés. Se vocês desconsiderarem a Cristo, se lá atrás os judeus caíram prostrados no deserto, porque não ouviram atentamente ao que o Espírito Santo diz, imagina agora. Agora que a revelação plena veio por meio do próprio Filho, o dono da casa. Eu não sei se os irmãos lembram de uma parábola que Jesus contou sobre ele envia ele aluga, ele arrenda uma fazenda. Eu estou aqui bem simplificando a parábola. Ele arrenda uma fazenda para algumas pessoas, e ele vai lá cobrar o aluguel, ele vai cobrar a participação dos lucros daqueles agricultores. Você lembra dessa parábola, mais ou menos? E a Bíblia diz que ele manda servos, não é? E no final de tudo, o que é que o dono da casa diz? O dono diz assim: não, eu mandei os servos, eles maltrataram, eles jogaram para fora, agora eu vou mandar meu filho. Pode ser que pelo meu filho eles escutem. Vocês lembram disso? O que é que acontece na parábola? Os homens da casa se reúnem, os fazendeiros se reúnem e dizem: olha, até agora veio os servos só, os empregados, mas agora aqui está o herdeiro. Então, se a gente matar o herdeiro, agora a casa fica nossa, as terras ficam todas nossas. Aí a Bíblia diz que Jesus disse que eles matam o herdeiro, e eles não ouviram. E aí o pai diz, o dono da casa diz, que grande rigor haverá para aqueles que fizeram aquilo. Irmãos, esta é a ideia. Não endureçam o coração, escutem o Espírito de Deus. Vocês estão querendo voltar para trás, vocês devem considerar Jesus, que é maior do que Moisés. Moisés que conduziu vocês na peregrinação do deserto, ele foi fiel, mas Jesus é maior. No versículo 9, no versículo 10 ele diz: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seus corações, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O que o autor está dizendo é fazendo um claro contraste com o que aconteceu no deserto e agora com a igreja. Pastor, Israel e igreja são a mesma coisa? Não. Israel é o povo étnico que Deus escolheu, e um dia ele haverá de trazer todas as bênçãos e promessas que um dia ele fez. Agora ele está com a igreja é judeus e gentios, mas em plano escatológico, ainda de eventos por vir, Deus tratará com Israel, que é o povo étnico que Deus escolheu. Aqui ele está fazendo uma comparação, porque são judeus crentes, e eles conheciam o Antigo Testamento bem, e a aplicação da palavra aqui é que eles não deveriam ficar com o coração endurecido. Veja o versículo 12, irmãos. Veja o versículo 12, ele diz: vede, irmãos, olhem, atendem, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Assim como eles fizeram no deserto, assim como eles me provaram, assim como eles viram a minha glória, eles provaram de toda a minha revelação, e eles estavam com o coração endurecido. Eles não entraram no meu repouso. Ele fala até de Josué no capítulo 4. Ele fala que Josué haveria de dar-lhes repouso, entrando na terra prometida. Mas Jesus é que dá o perfeito repouso. Não em uma terra apenas falando geograficamente,
mas falando da vida eterna. Então ele aplica dizendo: vede, irmãos, que não haja dentre vós um coração endurecido. O versículo 11 é a consequência da incredulidade do povo. O verso 12 em diante ele está trazendo um alerta. Corações endurecidos por causa da incredulidade. Pastor, mas eu não sou incrédulo, eu não sou incrédula. Irmãos, será. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não mintais uns aos outros. Eu estou dando apenas um exemplo. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Mas a gente não leva a sério o que a palavra de Deus diz, muitas vezes. Nós mentimos. E quem é o pai da mentira é o diabo. E é um mandamento expresso de Deus: não mintais uns aos outros. Isso é um coração incrédulo, irmãos. É como se eu não estivesse dando crédito, acreditando que isso é um pecado e que desagrada a Deus e que afeta a santidade do Senhor. Para mim tanto faz. A gente acha que o incrédulo é somente aquele que não crê em Jesus, aquele que está envolvido em idolatria, e a gente chama aquela pessoa de incrédula e incrédulo, e de fato eles são. Mas há muitos crentes que procedem incredulamente nas palavras do Senhor. Eu vou dar outro exemplo, e eu espero aqui não ser muito evasivo em vossa vida particular, privada, porque o que eu irei falar muitas vezes é sensível em nossas casas. Às vezes a gente é incrédulo, passamos por algum problema emocional, e passamos por dificuldades emocionais, e estamos vivendo a geração da depressão. Escute, o pastor não acredita que exista a doença depressão. Eu acredito sim, e tenho tentado estudar sobre isso, e cada vez mais convencido de que é uma patologia. Mas dito isso, eu também quero dizer que muitas das supostas depressões que tem por aí nada mais é do que falta de fé e incredulidade no Deus que provê todas as coisas para a nossa vida. E é muito mais fácil eu tomar um ansiolítico à noite para poder dormir do que descansar nos braços do Senhor. Isso dói, irmãos, ao nosso coração. E o autor está dizendo que não haja coração incrédulo dentre vocês, para que vocês se apartem do Deus vivo. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Veja, lá no deserto eles provaram de toda a revelação divina, e mesmo assim foram incrédulos, corações endurecidos. Tudo bem, nós não podemos talvez ver a nuvem que cobria o povo, a coluna de fogo que conduzia o povo, a água saindo da rocha miraculosamente, o pão descendo, o maná do céu descendo para prover o povo de Deus. Mas a gente tem o Espírito de Santo de Deus, que isso é parte exclusiva da igreja. O Espírito Santo tabercula em nós, ele habita em nós e ele nos provê todas as coisas, pois ele nos dá o pão perfeito, o pão que sempre sacia, que é o próprio Cristo, a água viva que jorra em nós da palavra de Cristo. Mas a gente se contenta com ansiolítico, irmãos, aonde a indústria farmacêutica está ganhando milhões e milhões às custas de muitos crentes. Eu estou dando um exemplo de vários. Eu estou falando isso porque eu tenho tentado ajudar irmãos que hoje estão dependentes de drogas. Não estou falando de drogas ilícitas, mas porque não descansa no Senhor. Mais uma vez, esse pastor aí é senso comum, não estuda, né? Eu não tenho curso nenhum sobre essa área, sou incapaz de falar tecnicamente sobre o assunto. Mas eu quero dizer a você, eu acredito que exista uma patologia que leve a pessoa a uma depressão. Eu acredito nisso, eu tenho lido sobre isso.
Mas acredito também que muitas coisas é fruto da nossa incredulidade. Corações aflitos, angustiados. Nós confiamos mais na conta bancária do que no Deus que provê todas as coisas. Lemos o Salmo hoje, que Ele é o dono de todas as coisas. O irmão Moisés leu para nós. Ele é o dono de toda a plenitude dos céus e que Ele proveu o pão de cada dia para os seus servos. Irmãos, Deus sabe o que nós precisamos. Pode ser que Deus não nos dê aquilo que queremos, porque às vezes a gente quer muita coisa, mas muita coisa que a gente quer não é necessário. Para que uma mulher quer 30 pares de sapato? Ela senta ao pé? Estou brincando, irmãs. Eu sei tudo isso. Eu tenho uma amada esposa lá e faço questão de presenteá-la. Mas vamos andar na simplicidade da fé, aonde eu creio que Deus me supre cada dia. Jesus nos ensinou a orar, não o pão de amanhã, não o pão do mês, não o pão do ano. Mas Ele disse: orai assim, o pão de cada dia nos dai hoje, e não amanhã. Amanhã eu sei lá, amanhã eu vou virar pão dos bichos talvez. Oh, irmãos, Jesus é maior como o dono da casa, provedor de todas as coisas. Na presença dele há plenitude de alegria, como diz o Salmo, amém? Na destra dele há delícias perpetuamente. Ele faz transbordar o nosso cálice. Jesus Cristo tem colocado a mesa diante dos nossos adversários. Entre nós, que a gente não se aparte do Deus vivo. Quero falar para você hoje de manhã, você que veio aqui e a sua confiança no Senhor está abalada. Você está preocupado demais. Você tem perdido as noites de sono por algum motivo. Entre no repouso do Senhor. Pastor, eu não devo então fazer algo, trabalhar? Quem disse que ele disse que a gente deve cruzar os braços? Porque Deus poderia ter tirado o povo do Egito e ter levado para a terra prometida como um arrebatamento. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Ele poderia, porque Ele é Deus. Mas Ele não quis fazer. Ele quis que o povo marchasse, andasse, peregrinasse pela fé, naquele chão quente, naquelas noites frias do deserto, nos perigos de morte, sobre os cumes escarpados do Sinai, passando por aquelas nações que eles haveriam de guerrear, porque Deus queria que eles confiassem no Senhor. Em um paralelo, Ele também, como sendo o dono da casa, Ele nos quer dar um repouso e nos entregar algo mais excelente do que Moisés entregou. O autor aqui nem cita que Moisés não entrou na terra prometida. Não sei se você percebe. Depois você continua o capítulo 3. Vamos continuar aqui no verso 13. Ele diz no verso 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra endurecer aqui ela é muito importante. Ela se repete 3 vezes, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos, versículo 14, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Mais uma vez a frase: até o fim. Até o fim, ficarmos confiantes. Enquanto que se diz: hoje, se ouvis da sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos,
Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O autor fala, irmãos, então, nessa exortação sobre a supremacia de Cristo a conduzir o seu povo, porque Ele é o dono da casa e Ele está nos levando para o seu repouso. E enquanto Ele peregrina com o seu povo na terra aqui, por que Cristo não nos leva logo para a glória? Responda aí alguém. Por que Ele não nos leva logo para a glória? Para a casa do Pai? Está dando tempo a algum nesse tempo. Sim, com certeza. Mas falando já dos da casa, dos convertidos, por que Ele já não nos leva logo? Já que somos dele, porque peregrinamos nesse mundo tão difícil, cruel, este mundo aflito, parece mesmo o deserto. Por quê? Porque Ele está trabalhando em nós. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E Ele trabalha em nós. E Ele usa todos os momentos difíceis da vida para dizer: não olhe ao redor, olhe para mim. Não endureça o coração endurecido, crentes muito materialistas, que só creem naquilo que veem, naquilo que ouvem, naquilo que pegam. Irmãos, crente adoece, crente bate carro, crente perde emprego. A desgraça da teologia da prosperidade tem feito errar muitos crentes, achando que os crentes, como sendo os filhos do rei, e somos, mas não podem passar pelas agruras da vida. Isso é uma mentira. Passamos sim, mas a questão não é se vamos passar, a questão é como vamos passar. Vamos passar por aquele que é o nosso dono e que está nos conduzindo a um repouso maior do que Moisés. Coitado, Moisés nem entrou no repouso. Coitado, ele morreu no próprio monte. Aqui não é questão de salvação, tá? É questão da promessa específica do povo entrar na terra. Moisés não entrou na terra. Quem é que entrou na terra após Moisés com o povo? Quem é que entrou? Josué, o sucessor de Moisés, junto com os 2 espias que foram crentes, e sua família, e toda uma nova geração que nasceu no deserto. E a exortação que fica então, irmãos, é que não sejamos incrédulos, coração endurecido, se apartando do Deus vivo, porque Ele é que nos conduz na peregrinação aqui. Às vezes confiamos demais nas coisas, confiamos demais naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que adquirimos, na história. Às vezes queremos os melões, queremos os... Como foi que o povo disse do Egito? Pepino, cebolas, alhos. Lá tinha isso, lá tinha aquilo. Não, irmãos. Nós temos o melhor. Nós temos a Cristo, que vai prover tudo o que precisamos. Não tudo o que queremos, tudo o que precisamos. Há uma diferença do que eu quero e do que eu preciso. Você está me entendendo? Uma coisa é eu precisar de algo, e outra coisa é eu desejar algo. E Ele muitas vezes não nos dá por sua graça algo que desejamos, porque vai ser para vergonha nossa. Ele sabe disso muitas vezes, mas Ele dá o que precisamos para que possamos peregrinar na fé. Versículo 19, mais uma vez, capítulo 3. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu gostaria que alguém lesse esse texto na versão atualizada, por favor. Eu estou com a versão corrigida aqui. Verso 19, alguém lendo na versão atualizada. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quase a mesma coisa. Obrigado, irmão.
é uma antítese, é um contrassenso, é um choque de ideias. São dois polos distintos, não há harmonia entre o crente e o incrédulo. Você concorda? É algo totalmente diferente. Crente e incrédulo. Mas eu quero dizer a você hoje que há crentes que muitas vezes são incrédulos do poder do Senhor. Meu tempo acabou. Eu ia ainda para a superioridade de Cristo a Arão, porque ele é superior ao sacerdócio arônico e levítico, porque ele vem da descendência não, da linhagem de Melquisedeque. Vou deixar isso para o pastor Soares ensinar a igreja, se um dia ele quiser. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. Capítulo 4, quando ele fala do repouso do povo de Deus. Ao fechar essa parte aí, se tiver um espacinho para alguma pergunta no final, é prático. Certo, eu tenho 3 minutos, conclui e entrega. Sim, senhor? Para as perguntas. Certo, capítulo 4, versículo 14. Depois que ele fala que Jesus é supremo a Moisés, ele vai dizer então, 4,14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Mais uma vez a palavra, retenhamos firmemente a nossa confissão. Seja firme, irmão, retenha, agarre, segure. Não seja um crente desfalecido, trôpego, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Depois que ele diz que ele é supremo a Moisés, que haveria de conduzir o povo ao descanso, ele fala agora da representação de Cristo como sumo sacerdote, que representa o povo diante de Deus. Aqui está falando de Arão, depois ele vai falar da linhagem levita e finalmente da linhagem de Melquisedeque, uma personagem do Antigo Testamento que ficava Cristo. Mas o que eu quero dizer aqui na minha conclusão é que Cristo não somente nos ajuda na peregrinação, mas Ele está, o texto diz que Ele está junto ao Pai e Ele intercede nas nossas fraquezas. Eu sou fraco, irmão, você é fraco. Paulo vai dizer justamente isso. O Senhor Jesus disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Quanto mais eu dependo do Senhor, mais o meu sumo sacerdote está nos céus e intercede por mim, porque Ele sabe o que eu estou passando, porque Ele passou as mesmas dificuldades como eu passei e passo. Creia. Pastor, só tem crente na EBD. Eu digo, creia. Porque há muito crente incrédulo, esquecendo que há um supremo Cristo que nos conduz na peregrinação e nos representa diante do Pai que está nos céus, como sumo sacerdote perfeito, aquele que era, que é, que há de vir. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nesta manhã você coloque as suas preocupações diante do sumo sacerdote, que não veio de Arão, não veio de linhagem humana. Ele é o próprio Cristo, Filho de Deus. Ele sabe o que você está passando. Não seja incrédulo, não tenha um coração duro, não confie em si mesmo, não confie nas coisas ordinárias. Sim, Deus pode usar as coisas ordinárias? Pode. Ele usa as coisas ordinárias. Ele poderia ter dado vista ao cego com a simples palavra, mas eu não entendo. Ele pega lodo, ele pega, cospe no dedo e ele unta
abre os olhos do cego e Ele faz o cego ver daquilo. Eu não entendo muitas coisas, mas Ele é Deus. Assim como Ele diz, haja luz, assim como Ele diz, Lázaro levanta, assim Ele diz, vai e faz isso, vai e faz aquilo. Marcos capítulo 5, 3 personagens que aparecem: o endemoniado da legião, uma mulher com fluxo de sangue e um pai desesperado, Jairo, que a sua filha tinha morrido de 12 anos. Capítulo 5 de Marcos mostra o sacerdote Jesus, primeiro libertando alguém das trevas, depois curando a mulher com fluxo de sangue, dizendo: minha filha, vai em paz. Já tinha padecido por muito tempo com aquela chaga, e finalmente dando vida ao morto, dizendo: Talita cumi, levanta menina, anda menina, e a menina se levantou. Esse é o Cristo. É verdade. O sumo sacerdote, aquele que nos conduz à peregrinação. Tem hora que ele age assim, mas tem hora que ele quer que você se mova na fé, dizendo: confie em mim. Amém. Seja um ou seja outro, Ele é o Cristo Supremo. Ele nos conduzirá à casa do Pai. Vamos orar aqui rápido e depois o pastor tem a palavra. Um momento de perguntas e respostas. Senhor Deus, em Cristo, que é superior a Moisés, superior a Arão, porque Ele é eterno, Ele não tem início, Ele é igual a Ti, Pai. Mas como dono da casa, como fiel dono, Ele abriu as portas dos céus pelo seu sangue, pela sua morte, pela sua ressurreição, para que pudéssemos entrar pelas portas da frente, as portas de Sião. Somos os convidados, não somos aqueles que querem entrar como penetras por cima do muro. Não, é Ele que nos convidou. Os coxos, os mancos, os leprosos, os doentes, os pecadores agora estão rumo à sua ceia, para poder participar do seu descanso, do seu repouso. Coisa que Moisés tentou, foi fiel, sim, foi, mas foi imperfeito, coitado. Assim como ele, somos cegos, imperfeitos, infiéis. Não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar em Cristo, aquele que nos conduz na peregrinação rumo à casa, aquele que é o nosso sumo sacerdote, que nos representa diante do Senhor, e que podemos chegar com confiança diante do trono da graça do Senhor. Senhor, eu peço por mim e pelos meus irmãos, que o nosso coração não seja incrédulo. Às vezes a gente duvida, silenciosamente a gente diz no nosso coração: não tem mais jeito. No nosso coração a gente diz: fulano de tal, acabou para ele. Às vezes a gente fica noites sem dormir por causa de uma questão dessa peregrinação neste mundo aflito. Ó Senhor, nos ajude a descansar, porque o Senhor é aquele que providencia todas as coisas que precisamos. Dentre esses irmãos, Pai, eu sou o mais tendencioso à incredulidade. Fico ansioso, fico preocupado, eu choro, feito um menino mimado. Senhor, me perdoe, me ajude a confiar no Senhor, porque o Senhor é supremo, está nos conduzindo à casa do Pai e nos representa diante dele. Por isso que tenhamos confiança diante do Senhor. Estimula, Senhor, a nossa fé, a minha e dos meus irmãos, aqueles que porventura vieram aqui preocupados, que hoje possam sair dessa EBD confiantes que o Senhor é aquele que conduz até o final. Sim, podemos passar por aflições, mas sabemos que a nossa chegada é certa, que não desfaleçamos, que não desviemos da verdade, mas continuemos a confiar em Jesus, pois Ele é o dono da casa, o nosso sumo sacerdote. Em nome dele nós oramos. Amém. 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 Glória ao Senhor. Pastor Roberto, pode permanecer aí?
porque pode ser que alguém tenha alguma pergunta, mas eu queria fazer antes uma observação e depois uma pergunta aí. A questão do cego que foi aplicado lodo nos olhos e ele recobrou a visão. É interessante se fosse qualquer um de nós, alguém estivesse com um pouquinho de visão e a gente colocar o dedo sujo lá, acabava de cegar, né? Mas Jesus é supremo, né? É diferente, resolveu a questão. Mas foi só observação. Mas a pergunta você falou aí sobre Israel e a igreja, e hoje muitas confusões, erros doutrinários e problemas práticos vêm como decorrência de uma certa mistura de Israel e igreja, e há no momento uma tendência de judaização de igrejas, pessoas até com roupas de rabinos ou de, sei lá, sacerdotes, né? Parecido. Toca o chofar, que é aquele chifre. Então há um certo perigo dessas coisas, né? Conforme lá em Gálatas faz a advertência. É isso mesmo. Não sei se os irmãos aí pegaram bem, muito obrigado. Não sei se os irmãos pegaram aí. São duas coisas que o pastor Soares considera. A primeira delas é a distinção clara que a Bíblia faz entre Israel e igreja. Israel e igreja são coisas distintas. Os irmãos que foram muito importantes na reforma protestante, tanto Lutero como Calvino e outros, acabaram que não desenvolveram de fato essa questão sobre Israel e igreja. Mas tanto a Bíblia como antes dos reformadores, os pré-reformadores, já existia, claramente distinguia Israel e igreja. Até porque, irmãos, se nós não fizermos a distinção, promessas incondicionais que o Senhor fez a Israel, elas se tornaram obsoletas, e o Senhor não é poderoso para cumpri-las? Não. Há pontos de contato, há continuidade, descontinuidade, muito mais descontinuidade, mas há pontos de contato entre Israel e igreja no sentido de aplicações. Por exemplo, o livro de Hebreus que estamos vendo, ele tem um teor judaico pesado porque está escrevendo aos hebreus. E eles tinham todo o Antigo Testamento como base primária da revelação divina. Isso não faz dizer que Israel e igreja se confundem. Não. Israel foi o povo que Deus escolheu, que Jesus veio para eles e eles o rejeitaram. No caso, o rejeitou. Israel rejeitou a Cristo. E aí Cristo claramente diz, após a Israel rejeitá-lo como Messias, ele deveria também ser servo sofredor. Então ele está pronto para ir para a cruz como servo sofredor, coisa que ainda o judeu não entende, por causa da rejeição de Israel. Romanos é muito claro sobre isso, Romanos de 9 a 11, apesar de que a teologia é reformada, e aí eu não quero, existe muita coisa boa na teologia reformada, os batistas, historicamente falando, vêm após a reforma, inclusive até diria que reformaram ainda mais a igreja católica do que os próprios reformadores, porque até hoje os reformadores continuam a fazer coisas que a igreja católica faz, e os batistas realmente romperam, buscando de fato a doutrina fundamental das escrituras. Isso é outra história. Sustentaram, né? Mas o que eu quero dizer é que Israel e igreja é coisa distinta, e nós não podemos confundir. O livro de Hebreus, ele traz as aplicações do Antigo Testamento. Não é errado, claro que não é, mas não podemos confundir Israel e igreja. E os judaizantes, né? Os costumes judaicos em muitas igrejas evangélicas é algo que beira a heresia, e não tem necessidade, não existe vestimentas, sumos sacerdotes, não existe chofar tocando, não existe arca da aliança entrando, tudo isso é idolatria, irmãos. Isso era sombra daquilo que haveria de vir, que é Jesus o perfeito, a plena
a revelação de tudo que era sombra se tornou obsoleta no sentido das sombras. As aplicações não, a santidade do Senhor é a mesma, a solenidade do culto é a mesma, mas os rituais levíticos, todos eles caducaram, todos eles se tornaram obsoletos, e é uma heresia alguma igreja evangélica fazer uso dessas coisas para o seu culto. Então, graças a Deus que aqui não tem nenhum sacerdote, nem toca chofar, né? Que é aquele chifre para chamar o povo para a hora da oração. Sim. Ah, pergunta lá. É só uma constatação. O autor do livro, eu achei interessante quando ele diz aqui no finalzinho do 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Lá no 15, repete. A ênfase. Isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A preocupação do autor é legítima, né? Aqui nesse sentido. E o que ele está dizendo é o perigo real de crentes não ouvirem a voz do Senhor e endurecer o coração. Aplicar aos nossos dias, isso pode acontecer. Alguém que se torna incrédulo, um crente, não estou falando de descrente, não, um crente que de repente começa a fraquejar, começa a duvidar, começa até a flertar com a desobediência, provando o Senhor. Isso é real, irmão. Se a gente não se quebrar diante de Deus, todo dia se humilhar e dizer: Senhor, depende de ti, a gente pode cair nessa incredulidade. Então a aplicação é: se você ouviu, por favor, não endureça como eles endureceram, porque a gente tem algo maior que é Jesus Cristo. É isso mesmo. Obrigado. É interessante que o sistema. A mão ali, pastor, também fica à vontade. Neto. Como eu falei essa observação do endurecimento, eu acho interessante acontecer alguns números na consequência desse endurecimento. O autor está se dirigindo a essas pessoas. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram da terra do Egito, tirada por Deus. E quando o pastor lê aí que esse pessoal provaram endurecer o coração para com Deus, essa população ela foi morta pelo próprio Deus no deserto por um período de 40 anos, e como o senhor fez a observação, só Josué e Caleb, eles entram na terra. Então, quando você pega uma proporção de 2 milhões de pessoas, se eu não me engano, dá umas 40 Santa Cruz, 50 Santa Cruz, e você nota que Deus está falando de forma correta e positiva que haverá uma consequência. Né? É muito importante, creio eu, dizer esses números de 2 milhões e só entra 2 pessoas daquela geração. Muito bem considerado. A palavra que eu acrescento ao meu irmão é: não brinque de ser crente. É verdade. Porque se caiu 2 milhões, não brinque de ser evangélico, mas leve a sério ao Deus vivo. É verdade. Obrigado pela consideração. Ok, e naquele tempo o sistema sacrificial estava ainda em evidência, pois o templo não tinha sido destruído ainda quando o livro foi escrito, dá para entender, né? Então, a tendência deles era de voltar a essa prática. Capítulo 8. Exatamente. Jesus é superior ao tabernáculo. É verdade. Então, isso hoje, ainda mais hoje, quer dizer, eles vendo tudo isso, mas foram freados e hoje, que a gente sabe com linhas bem claras, já tem tudo escrito, a consequência é maior ainda. Pode-se dizer, as consequências, o resultado da desobediência pode ser caro, né? Bom, pastor, muito obrigado pela sua participação. Se a sua esposa tinha alguma saudação para a igreja, fica à vontade agora de manhã. Geralmente a esposa do pastor se apresenta de manhã, ou então pode deixar para a noite. Fica à vontade, irmã. Pode. Só agradecer à igreja pelo carinho e cuidado, né? Estamos bem alojados e nos sentimos bem amados. Só para agradecer. Saindo daqui um pouquinho mais pesado. É mesmo, é? Família aí, olha.
Tá bom, tá certo. Olha, irmãos, vou desligar aqui, mas agradecer também pelos nossos internautas, porque uns mais, outros menos, mas cerca, pastor Roberto, de 50 pessoas estiveram conosco nessa